everyone! Olá para todo mundo, seja todo mundo bem-vindo, alunos do terceiro ano. E estamos com a nossa aula de Review and Exercise sobre o tema de Future Perfect. O nosso 11º tempo verbal, quase finalizando esses tempos verbais no inglês. E é isso, and that's it, let's go! Vamos lá relembrar. Aula 19.2, a gente vai relembrar, o título da aula é The Future Perfect Tense. What is it? What is it? Aí aqui tá juntinho, mas não era pra estar juntinho. Então, futuro perfeito, o que é isso? Eu acho incrível que eu até tenho uma letrinha legalzinha, mas quando chega aqui nessa televisão, a minha letra fica coisa de louco. What is it? E eu nem tô escrevendo, só fiz um tracinho. Então, olha só. A gente viu que o futuro perfeito, ele é um tempo verbal, né? Assim como todos esses que a gente tá vendo, dos tempos perfeitos e relembrando os tempos simples e os tempos contínuos, como a gente fez na unidade 1. É um tempo verbal usado para especificar ações que serão completadas ou não completadas, dependendo, né, se for uma frase negativa, antes de um ponto específico lá no futuro. É o nosso eu terei feito, eu terei morado, eu terei estado, eu terei dormido, é o nosso terei feito alguma coisa. E aí o Future Perfect Tense, a gente vai usar essa questão do will have, que ela é fixa, mais o past participle, que é o particípio passado dos verbos que a gente usa em todos os tempos perfeitos. Todos os tempos perfeitos a gente vai usar esses tempos, esse past participle do verbo, particípio passado. Muito bem? Então, como eu falei para vocês, a gente usa o past participle do verbo, que é a ação que será completada, e o futuro do verbo to have, que vai ficar essa questão do will have. Qual é o futuro do to have? É will have. E não vai ter has, porque esse will deixa as palavras no futuro. Então, ele já naturalmente deixou esse meu verbo no futuro, tanto é que eu falo terá. Esse final, né, esse will, não tem uma tradução, sabe? Ele seria esse sufixo ao fim do verbo. Então, o verbo ter no futuro em português fica terá, terei, teremos, terão. Mas é terão com a O tio, tá? Não é terão com a M não, tá? Porque terão é passado, por favor. Ainda tem essa confusão no português, que a galera faz muito no português, na própria língua. E no inglês é mais fácil, porque você coloca o will na frente de um verbo, já deixa ele no futuro, qualquer verbo no futuro. Will have, will be, will study, will qualquer coisa. Por isso que esse have não vai ser mudado. E aí uma sentença completa, olha só. Will have eaten breakfast by the time she arrives. Eu terei tomado café da manhã quando ou no momento que ela chegar. Esse she arrives não é futuro perfeito, é presente simples, tá? Que também é usado bastante com o futuro perfeito, she arrives, ela chegar. Na negativa, we won't have eaten breakfast. Ou seja, a negativa fica na parte da frase que é no futuro perfeito, porque a ideia aqui é você dizer que você não terá comido. E se você querer dizer que ela não, quando ela não chegar, aí você teria que colocar a negativa aqui no presente simples. Mas se a ideia é não terá comido, a negativa é aqui no futuro perfeito. E na interrogativa você sabe, verbo, will na frente do sujeito para fazer perguntas. E o restante fica na mesma posição. Will you have eaten breakfast by the time she arrives? Aí eu de novo esqueci o ponto de interrogação aqui, o question mark, que aparentemente eu tô com raiva do ponto de interrogação, que é a segunda vez que eu esqueço de colocar. Will you have eaten breakfast by the time she arrives? Você terá tomado café da manhã quando ela chegar? E aí a gente viu vários exemplos, né, que a gente pode usar de situações da vida, que a gente pode usar com o futuro perfeito, que não dá para fazer aqui em 5 minutos de revisão. Então é só uma forma mesmo de você relembrar a estrutura e de como a gente usa o futuro perfeito. E chegou o momento da atividade sala, your moment, be right back. Busted! Pegaram aqui no flag tentando arrumar os cabelos, mas olha só. Chegamos, estamos de volta, we're back e momento de correction. Let's go!
Olha só, atividade de sala, momento de tirar suas questions, suas dúvidas. Nós temos um texto aqui, pequeno, texto pequeno, e nós temos uma interpretação de texto sobre este pequeno texto. E vamos para a nossa interpretação de texto. Baseado no texto, qual papel a inteligência artificial terá no futuro? Então, qual papel que ela terá no futuro? Sabemos? Eu não sei porque eu não li. Se bem que, como é um assunto que inclusive está muito em alta, né, nos últimos tempos, sobre a IA, né, inteligência artificial, eu acho que eu nem precisava ler o texto para saber a resposta, porque é uma questão de conhecimento de mundo, né? Eu tenho esse conhecimento de mundo sobre inteligência artificial, portanto, as alternativas ali já saberia dizer qual seria ou não. Então, letra A, it will become obsolete, vai se tornar obsoleta. It will become a part of our daily routines, vai se tornar parte da nossa rotina diária. It will cause technological setbacks. Vai causar aí um retrocesso na tecnologia. Meio estranho, né? It will be abandoned by society. Vai ser abandonado pela sociedade. It will have limited applications. Vai ter aplicativos limitados. E aí, a gente não sabe, né? Mas se bem que eu já consigo dizer, quer dizer, eu não sei, mas eu consigo dizer aí qual seria a resposta correta antes mesmo de eu ler o texto, que eu vou fazer a leitura agora junto com vocês, ok? Vamos lá. In the year 2050, o que é isso? No ano de 2050, que está bem longe, technological advancement will have transformed the way we live. Então, o que vai acontecer? Os avanços tecnológicos terão transformado nossa forma de viver. By then, até lá, artificial intelligence will have become an integral part of our daily routines. Aí a gente já tem até resposta, bem aqui no início. Porque, olha só, até lá, a inteligência artificial terá se tornado parte integrante de nossas rotinas diárias. People will have adopted autonomous vehicles and sustainable energy sources will have replaced fossil fuels as the primary means of power generation. Então tem aí o quê? O que ele diz? As pessoas terão adotado veículos autônomos e fontes de energia terão substituído os combustíveis fósseis como o principal meio de geração de energia, power generation. The world will have witnessed remarkable breakthroughs. Ou seja, o mundo terá testemunháveis, notáveis avanços na medicina, ou seja, notáveis avanços, remarkable breakthroughs in medicine, and diseases that were once incurable will have been eradicated. Ou seja, ele vai ter essa questão, né, de avanços na medicina e doenças antes incuráveis terão sido erradicadas. Esperamos muito isso do câncer, né, que é uma doença muito terrível. By the time our future generation reaches adulthood, they will have grown up in a world vastly different from the one we know today. Então, tem aí essa questão, né? Então, quando nossa geração futura atingir a idade adulta, tem gente que ainda nem sequer nasceu, eles terão crescido em um mundo muito diferente daquele que conhecemos hoje e que já conhecemos no passado,
né? Porque eu já vejo uma mudança muito grande, a gente consegue ver essa mudança muito grande. Vocês que nasceram na era da tecnologia já conseguem ver. Imagina eu que não nasci nessa era da tecnologia. Estava, na verdade, já acompanhando o avanço, mas vai chegando aos poucos. Porque imagina só, Rondônia, as coisas chegam um pouquinho mais atrasado, né? Então a gente acaba pegando sempre o depois. Não sei se vai ser assim sempre. Mas temos aí, ó, número 1. Baseado no texto, qual papel a inteligência artificial terá no futuro? Tá simples, tá fácil. A gente viu bem ali que é a questão da letra B. Terá se tornado parte da nossa rotina. It will become a part of our daily routines. Então a gente tem aí essa questão de terá se tornado. Inclusive, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Deixa eu ver. Tá faltando o meu have aqui. Ah, tá. Pensei até que não tinha colocado o have lá. It will have become. Tá faltando o meu have aqui. Por isso que eu olhei assim e falei que acho que tem uma coisa aqui que tá faltando. É óbvio que tá faltando. E você, se você notou aí, parabéns. Porque você já sabe a estrutura do futuro perfeito. Então aqui, depois do will, tem o meu auxiliar have. Ele não está aqui. Faltou colocar o bichinho aqui. Então, se tornará aí o will have, a estrutura de futuro perfeito, e become o meu verbo principal, que ela está no participo passado. Então, se tornará aí parte das nossas rotinas. Muito bem? Temos a número 2. Aí, quando vocês receberem esse slide, já vai estar arrumado com o have aí, tá? Estou arrumando agora que eu estou gravando para vocês. Na número 2, qual expressão de tempo não se usa com Future Perfect? E eu faço assim uma bagunça porque eu tenho inglês com português. Assim, a pessoa coloca os dois ao mesmo tempo. Eu tenho inglês aqui, português aqui. Que a ideia era colocar esse aqui em inglês, mas saiu perfeito em vez de perfect. Dá bem que a palavra é muito parecida. Então a gente não tem essa questão de ficar... O que ela quis dizer com isso? Então temos aí essa questão de várias alternativas com várias expressões de tempo e só uma você não usa com futuro perfeito. Tu sabes me dizer which one we don't use, que nós não usamos? Which one of them? Qual destas aí a gente não usa? In 2027, em 2027, by 2030, até 2030, by the time, ou seja, by the time, quando, momento, que aí você tem uma continuação com uma frase, every day, todo dia, esse every day eu acho que não é, hein? Until next summer, até o próximo verão. Então todas essas dão ideia de futuro, exceto a letra D. Todo mundo concorda? 3. A tradução correta para o inglês da frase abaixo é... Então eu tenho essa frase, até o fim do mês, uma expressão de tempo. A gente já sabe que vamos usar essa questão do by e o the end of the month. Todo mundo tem aqui porque, né, tá tudo igual. O erro estará justamente nessa parte. Eu estarei aqui, eu terei estado aqui, na verdade, seria até melhor ter colocado eu terei estado aqui por 5 anos. Inclusive, eu vou arrumar essa informação quando vocês receberem a aula, eu vou colocar eu terei estado aqui. Só pra gente deixar bem mais claro, porque quando eu falo eu estarei, só eu estarei, fica parecendo futuro simples. Por isso que eu, né, peguei aqui. Só que na nossa fala do dia a dia, eu posso muito bem falar. Até o fim do mês eu estarei aqui por 5 anos. Você vai entender o que eu disse. Assim como você também vai entender se eu falar até o fim do mês eu terei estado aqui por 5 anos. Também desemboca tudo na mesma ideia. Mas como a gente está trabalhando com futuro perfeito no inglês, interessante eu ter colocado eu terei estado, para deixar bem mais claro que você iria procurar para essa questão, se bem que aqui não tem nenhuma alternativa que tenha o futuro simples para você depois. Ah, não, mas tinha o futuro aqui, eu coloquei. Simples, não, a gente está trabalhando com o futuro perfeito.
Então, eu terei estado aqui por 5 anos. Então, I will be here for 5 years. Eita, não tem nem como. Estrutura extremamente errada. Nossa, não tem nem como. Essa aqui não existe. Nem existe, na verdade. Aí eu tenho letra B. I will, temos aí o eu contraído com o sujeito. Have been here for 5 years. Essa aqui chama atenção. Na letra C, I will have gone here for 5 years. Tá correto se não fosse esse gone. Porque o gone não tem a ver com estar, né? Com estar. Gone é ter ido. Então, a letra C, a tradução não compete, mas a estrutura está correta na letra C. Não é uma frase errada como na letra A, por exemplo, que não existe. By the end of the month, I will have here for 5 years. Também não está correto aqui porque está faltando o verbo principal. A ação deveria estar aqui. E a ação não está aqui. Cadê a ação? Doesn't exist. Não existe. By the end of the year, I won't have been here for 5 years. Que inclusive está corretíssimo. Porém, temos aí o not. Aqui, a frase não tem nenhuma negação. Então, portanto, só pode ser a letra B. By the end of the month, I will have been here for 5 years. Eu terei estado aqui por 5 anos. Muito bem? 4. Qual sentença usa o futuro perfeito corretamente? O future perfect correctly. Aí aqui desta vez eu fiz só português. Mas tudo bem. I will have gone to the store yesterday. Corretíssimo. Chega aqui e matou o indivíduo. Por quê? Yesterday você só vai usar no passado, mas a estrutura aqui todinha está correta. Will have o verbo principal no particípio passado, além do sujeito e o resto da frase. By next year, he will finish. Eu não consigo nem falar he will finishes. Nem tem como. Eu acabei colocando o final ED aqui, que seria o correto. Portanto, não está correto esse verbo. Esse verbo não está no particípio passado. Então, não é a B. They will have been playing soccer tomorrow. Não é estrutura de futuro perfeito. Por causa desse playing aqui, que seria o verbo principal neste caso, e não esse. Essa estrutura até existe, mas em outro tempo verbal. Tá? Então, não é a letra C. We will have eaten dinner by the time they arrive. Essa aqui está corretíssima. Vamos ver a letra E. Letra E é a única que tem um aspas aqui bem no início, né? Mas tudo bem. She will have going ish? Não. Por quê? Going não seria o verbo que eu usaria aqui com a estrutura de will have. Não. Eu teria que usar um verbo no particípio passado, que não é o caso. Portanto, por essas e outras que nós já comentamos aqui, a resposta correta é a letter D. Letra D. We will have eaten dinner, estrutura de presente, não, futuro perfeito. Will have, sujeito, verbo principal no particípio passado, complemento jantar, expressão de tempo, by the time. They arrive é outro tempo verbal, que é o presente simples, porque eu quero dizer que quando eles chegarem, esta ação aqui já terá sido completada. Qual a ação? Isso mesmo, teacher. Qual a ação? A ação de ter jantado. E quem jantou? Quem terá jantado, aliás? Nós. We. Muy bien. Very good. Misturei português, espanhol e inglês, and that's it. See you next class. Nós ainda temos alguns minutos para fechar, 20 minutos, mas é isso aí. Tem mais o que falar, né? Espero que vocês tenham aprendido. Eu vejo vocês na nossa próxima aula com o nosso último tempo verbal, que é o Future Perfect Continuous. Bye bye.